Mariana nunca acreditou em superstições. Para ela, histórias de assombrações, objetos amaldiçoados e aparições noturnas eram apenas invenções de mentes criativas. Porém, tudo começou a mudar no dia em que recebeu uma herança peculiar de sua avó falecida, um espelho antigo, de moldura de madeira escura, pesada e entalhada à mão. O espelho, segundo os familiares, estava na família há mais de 100 anos. Alguns diziam que havia sido trazido da Europa. Outros comentavam que ele sempre esteve na antiga casa da avó, guardado em um quarto que raramente era usado. Mariana, curiosa e com gosto por coisas antigas, decidiu levar o espelho para seu apartamento. Para ela, aquilo era apenas uma peça de decoração charmosa e que daria um toque especial ao quarto. Na primeira noite após pendurar o espelho na parede, algo incomum aconteceu. Por volta das 3 da manhã, Mariana acordou sem motivo aparente. O silêncio era total, mas havia uma estranha sensação no ar, como se estivesse sendo observada. Seus olhos foram atraídos diretamente para o espelho, e o que viu fez seu coração acelerar. Seu reflexo estava sorrindo. Era um sorriso frio, torto, que não correspondia à sua expressão de espanto. Ela piscou várias vezes, pensando que ainda sonhava, mas a imagem permanecia. Apavorada, ela esticou a mão até o abajur e acendeu a luz. Num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. O reflexo mostrava apenas seu rosto assustado e suado. Mariana respirou fundo, tentando racionalizar. É só cansaço. Devo estar impressionada por causa da mudança do espelho. Sussurrou para si mesma antes de voltar a deitar. No fundo, no entanto, um frio percorreu sua espinha, e ela demorou a dormir novamente. Na segunda noite, exatamente no mesmo horário, Mariana abriu os olhos. O quarto estava tomado por um silêncio sufocante. O espelho parecia mais escuro que o normal. E então, o reflexo mexeu-se sozinho. Dessa vez, não apenas sorriu, levantou a mão e acenou lentamente como quem cumprimenta alguém de longe. Mariana sentiu seu corpo congelar. O medo a paralisava, mas sua mente gritava para acender a luz, correr, fazer qualquer coisa. Depois de segundos que pareciam horas, conseguiu esticar o braço e acender o abajur. O reflexo voltou ao normal. Ela estava lá, sentada, ofegante, com a mão ainda no interruptor. Na manhã seguinte, não conseguiu rir da situação. O medo já a corroía. Camila, preocupada, sugeriu que chamasse um padre ou alguém que entendesse de bênção de objetos antigos. Mariana recusou, mas a cada hora que passava, o peso daquela presença parecia crescer. Na terceira noite, ela decidiu gravar com o celular, deixando a câmera apontada para o espelho. Dormiu mal, acordando várias vezes. Mas foi às 3 da manhã que o pesadelo ganhou forma. Mariana abriu os olhos e olhou direto para o espelho. Não havia reflexo. O vidro estava vazio, escuro como um poço sem fundo. E naquele instante, Mariana percebeu que algo tinha saído de dentro dele. Mariana não sabia como reagir. O silêncio do quarto era quase sufocante e o vazio do espelho parecia absorver toda a luz do abajur. Ela sentiu o coração acelerar como se fosse saltar do peito. Um frio intenso percorreu sua espinha e o instinto gritava para sair correndo. Mas algo a mantinha presa no lugar, como se o próprio espelho a tivesse enfeitiçado. A primeira reação foi ligar para Camila. "Você não vai acreditar, mas..." Começou a falar e a voz lhe falhou. Descreveu o que tinha visto, o reflexo ausente, o vazio inquietante, a sensação de alguém invisível a observando. Camila ficou em silêncio por alguns segundos e então disse com uma voz trêmula: "Mariana, isso não é normal. Talvez seja algo ligando a família. Você sabe algo sobre o passado do espelho?" Mariana balançou a cabeça. Até aquele momento, acreditava que a avó apenas gostava de antiguidades. Mas Camila sugeriu investigar. Ambas passaram a tarde vasculhando velhos álbuns de fotos, diários e cartas que a avó deixara.
Foi em um pequeno diário, escondido na gaveta do armário antigo, que Mariana encontrou algo perturbador. Uma anotação ilegível, escrita às pressas, com palavras riscadas, mas que podia ser decifrada com esforço. Não olhe diretamente para ele, à noite. Ele não é apenas um espelho, é um portal. Ele espera, ele observa, ele não quer que você veja. Mariana engoliu em seco. A sensação de medo se tornou palpável. Algo no espelho não era apenas sobrenatural, parecia consciente. Mais tarde à noite, ela decidiu que ficaria acordada observando. Posicionou o celular novamente, mas desta vez com a intenção de gravar áudio também. Às 3 da manhã, o ar ficou mais pesado. Mariana ouviu o ranger da madeira, como se o próprio espelho estivesse respirando. E então, uma sombra surgiu atrás dela. Ela se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Apenas o reflexo no espelho parecia diferente. Um vulto se movia onde seu reflexo deveria estar, mas não correspondia aos seus movimentos. O vulto sorriu lentamente e Mariana sentiu o ar escapar de seus pulmões. O celular que estava gravando começou a falhar. A tela ficou cheia de estática, sons estranhos, sussurros indecifráveis. Mariana quase desmaiou. Um pensamento lhe ocorreu. E se o que quer que estivesse no espelho agora estivesse consciente de sua presença? Nos dias seguintes, Mariana começou a notar mudanças sutis no espelho. Pequenos objetos do quarto apareciam invertidos, detalhes que não estavam alientes. Às vezes ela via figuras distantes, reflexos de pessoas desconhecidas que desapareciam assim que ela piscava. O medo, que antes era apenas sensação, tornou-se realidade. Algo estava tentando atravessar para o mundo dela. Determinada a entender, Mariana procurou ajuda. Um antiquário local, conhecido por colecionar peças antigas e saber de suas histórias, examinou o espelho. Olhando profundamente para a superfície escura, ele comentou com um arrepio na voz: "Este espelho não é apenas antigo. Ele contém memórias. Alguns objetos antigos guardam fragmentos de almas que já passaram por ele. Esse, pelo que vejo, não é apenas um reflexo. Ele retém algo que não deveria ter saído." Mariana sentiu um nó na garganta. Fragmentos de almas? Ela nunca acreditara em espíritos, mas tudo indicava que sua noite no espelho não fora coincidência. O antiquário a avisou: "Não tente enfrentá-lo sozinha. Você precisa de proteção." Quando Mariana voltou para casa, o ar estava pesado. O espelho parecia mais escuro do que nunca. Um arrepio percorreu seu corpo. E naquele momento, a voz de algo que não era humano, mas que conhecia cada pensamento seu, sussurrou em sua mente: "Por que me observa, Mariana?" Os dias seguintes foram um tormento para Mariana. O espelho parecia observar cada movimento, cada pensamento. Às vezes, ela jura que o vulto do reflexo a seguia mesmo quando estava fora do quarto. Ela começou a sentir presença nos cantos do apartamento, como se olhos invisíveis a estudassem constantemente. Determinada a entender mais sobre o objeto, Mariana voltou à antiga casa da avó, agora vazia e silenciosa. Lá, encontrou caixas empoeiradas e objetos que a avó havia guardado há décadas. Entre eles, um retrato antigo chamou sua atenção. A própria avó, jovem, segurando o mesmo espelho, mas com expressão tensa e olhos arregalados. Na parte de trás da moldura, uma anotação: "Ele observa, ele escolhe, ele não esquece." De volta ao apartamento, Mariana decidiu envolver Camila em sua pesquisa. Juntas, começaram a estudar a história da família. Descobriram que, ao longo das gerações, membros da família haviam desaparecido misteriosamente ou sofrido eventos inexplicáveis após interagir com o espelho. Alguns relatos eram vagos, mas um padrão surgia. Todos que olhavam diretamente para ele à noite sentiam a presença de algo além do reflexo.
Naquela noite, Mariana tentou resistir à tentação de olhar para o espelho, mas a ansiedade a venceu. Assim que seus olhos se encontraram com a superfície escura, tudo ao redor parecia congelar. O reflexo dela desapareceu, substituído por um corredor escuro, cheio de portas entreabertas, sombras se movendo rapidamente, e no fundo ela viu algo que a fez gritar silenciosamente. Uma figura vestida com roupas antigas, os olhos fixos nela, a chamando. Ela recuou, mas sentiu que o quarto havia mudado. O ar estava gelado, os móveis pareciam distorcidos. Mariana percebeu que o espelho não apenas refletia, mas projetava algo para dentro do seu espaço. A cada noite, a presença ficava mais audível. Passos, sussurros, murmúrios de vozes que ela não conseguia compreender completamente. Camila sugeriu procurar um especialista em fenômenos sobrenaturais. Juntas, entraram em contato com o Dr. Henrique, um pesquisador de artefatos antigos e eventos paranormais. Ele chegou no apartamento com equipamentos estranhos, detectores de energia, câmeras térmicas e velas. Ao observar o espelho, seu semblante mudou. "Isso não é apenas um espelho amaldiçoado", disse ele com seriedade. "Ele contém fragmentos de consciência. Pode aprisionar ou manipular quem o observa. E algo dentro dele quer atravessar." Mariana sentiu um arrepio. "Atravessar?" perguntou, quase engolindo as palavras. "Sim", respondeu Henrique. "Uma presença pode atravessar quando encontra uma mente vulnerável. E você já está vulnerável." O medo tomou Mariana. Ela finalmente entendeu que não se tratava apenas de reflexos estranhos ou sombras. O espelho era uma ponte. Algo do passado, de outra dimensão, ou talvez do próprio espírito de sua avó, tentava se manifestar no mundo real. Naquela noite, enquanto todos dormiam, o espelho brilhou com uma luz tênue. Mariana, sozinha no quarto, ouviu um sussurro. "Mariana, me ajude!" Mas não era apenas uma voz, era múltipla, fragmentada, uma mistura de súplicas e ameaças. Ela se aproximou do espelho tentando entender, mas o vidro parecia sugar o ar ao redor e o reflexo desapareceu de novo. Uma mão etérea, quase translúcida, apareceu na superfície, tocando o vidro de dentro. Mariana recuou, mas sabia que algo mais profundo estava prestes a acontecer. Naquela noite, Mariana não conseguiu pregar os olhos. Cada vez que fechava os olhos, via o reflexo vazio do espelho, sombras se movendo e figuras indistintas que pareciam observá-la. O quarto, antes familiar, transformava-se em um lugar estranho, como se estivesse em outra dimensão. O relógio da parede parecia andar mais devagar e o vento gelado atravessava o ambiente, mesmo com todas as janelas fechadas. No dia seguinte, ela encontrou uma carta escondida entre os livros antigos da avó. A letra era delicada, mas a mensagem era assustadora. O espelho não é apenas vidro. Ele escolhe quem verá além. Proteja-se com a luz da verdade e não deixe que ele crie laços entre você e o que está preso nele. Meu destino foi selado, mas o seu ainda pode ser diferente. Mariana percebeu que sua avó havia tentado alertá-la. Mas como? Ela nunca tinha ouvido falar de algo sobrenatural na família e agora sentia-se parte de um ciclo que ultrapassava gerações. Camila, percebendo a intensidade do que acontecia, sugeriu que trouxessem Henrique novamente para uma proteção mais forte, talvez um ritual ou um método de selamento do espelho. Naquela noite, Mariana decidiu enfrentar o que quer que estivesse dentro do espelho. Acendeu todas as luzes do quarto e colocou símbolos antigos que Henrique havia encenado em torno da moldura. O ar parecia vibrar, como se algo reagisse à presença dela. O espelho começou a tremer e uma névoa escura surgiu de sua superfície, espalhando-se pelo quarto. Do nada, uma figura feminina surgiu, flutuando dentro do vidro. Era jovem, mas os olhos eram fundos e cheios de tristeza. Mariana reconheceu o rosto imediatamente. Era a avó, mas diferente, como se estivesse presa em um limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. A figura tentou falar, mas as palavras saíam como sussurros quebrados. "Mariana,
Você deve... O vento cortava a voz, tornando difícil entender. Mas a mensagem era clara. Algo queria atravessar, e precisava de Mariana para isso. O espelho começou a emitir sons estranhos, rangidos, estalos, e de repente, vozes múltiplas falando simultaneamente. Mariana sentiu um puxão no estômago, como se estivesse sendo atraída para dentro do vidro. Ela tentou se afastar, mas as mãos etéreas começaram a tocar seu corpo, frias como gelo e pesadas como chumbo. Camila entrou correndo, alertada pelos sons e pela luz tremiluzente do quarto. Juntas, tentaram afastar a presença com velas, símbolos e orações, mas a força dentro do espelho parecia maior do que qualquer proteção que conheciam. Mariana percebeu que o espelho não queria apenas assustar. Ele queria conectar dois mundos. Em um momento de clareza, Mariana lembrou-se da carta da avó. Proteja-se com a luz da verdade. Ela decidiu encarar o reflexo, mantendo o coração firme. Olhou diretamente para os olhos da figura dentro do espelho e falou: "Eu sei o que você quer, mas não vai me controlar." A figura estremeceu, os gritos diminuíram e a névoa começou a recuar. Por alguns segundos, tudo voltou à normalidade. O reflexo da avó desapareceu e o espelho voltou a mostrar apenas o quarto de Mariana. No entanto, algo estava diferente. Mariana sentiu que havia deixado uma porta aberta. Um leve sussurro ainda ecoava quando ela se aproximava do vidro, como se a presença estivesse observando, esperando pela próxima oportunidade. Após a noite turbulenta, Mariana tentou retomar uma rotina normal, mas nada parecia o mesmo. Cada vez que passava perto do espelho, sentia um frio intenso, como se o vidro pulsasse com vida própria. O que antes eram apenas reflexos e sussurros, agora tornava-se um vínculo constante. O espelho parecia reagir aos seus pensamentos, às suas emoções, até mesmo aos seus medos mais profundos. Camila, percebendo que a situação havia se intensificado, insistiu para que Mariana procurasse mais informações sobre a história da família. Elas passaram dias investigando registros antigos, fotografias, cartas e diários. Foi então que encontraram um nome recorrente: Helena, uma antepassada de Mariana que aparentemente havia desaparecido sem explicação há quase um século. Todos os registros indicavam que Helena vivia em um período de isolamento, obcecada por estudos sobre objetos místicos e fenômenos sobrenaturais. Mariana começou a perceber conexões perturbadoras. O espelho tinha aparecido na vida de sua avó, e agora na dela, exatamente nos mesmos períodos de mudanças ou desaparecimentos dentro da família. Helena, aparentemente, havia usado o espelho para tentar atravessar dimensões ou guardar fragmentos de consciências perdidas. E agora Mariana temia que ela própria pudesse se tornar parte dessa cadeia, presa entre mundos. Naquela noite, o espelho começou a agir de forma mais agressiva. Ao entrar no quarto, Mariana viu que o vidro parecia líquido, ondulando como água. Vozes distorcidas começaram a sussurrar nomes, o dela, o da avó e até o de Camila. Uma presença invisível começou a mover objetos pelo quarto, cadeiras se deslocavam, livros caíam e sombras se arrastavam pelas paredes. Desesperada, Mariana tentou lembrar-se do que Henrique havia ensinado: símbolos de proteção, luzes de afirmações. Colocou velas em torno do espelho e começou a recitar palavras que nem entendia completamente, mas que carregavam intenção de defesa. O vidro tremeu violentamente e, por alguns segundos, o quarto ficou em silêncio absoluto. Foi nesse momento que Mariana percebeu algo ainda mais perturbador. O espelho não se limitava a refletir ou a aprisionar. Ele começava a influir no mundo real. A voz de Camila veio do corredor, mas soou distante e distorcida. Mariana correu até a porta e viu Camila em transe, olhando fixamente para a parede, murmurando palavras incompreensíveis. Cada vez que Mariana se aproximava, a amiga recuava, como se estivesse sendo controlada por forças invisíveis. Em pânico, Mariana decidiu ligar para Henrique novamente.
Ele explicou que, ao se conectar com o espelho, ela poderia abrir portas perigosas que permitiriam que presenças do outro lado atravessassem para o mundo físico. Não apenas espíritos ou consciências perdidas, mas entidades que poderiam ser hostis. A única solução seria enfrentar o que estava dentro do espelho de forma consciente, sem medo, e tentar comunicar-se com Helena e as consciências presas para fechar qualquer ligação aberta. Mas Henrique alertou: isso pode ser extremamente perigoso. Você pode se perder para sempre ou arrastar outros para dentro. Mariana sentiu a responsabilidade esmagadora sobre si. Ela sabia que precisava agir, mas o medo do desconhecido a paralisava. No entanto, um sussurro familiar, doce e angustiado, percorreu o quarto. "Mariana, me ajude!" Era a voz da avó pedindo que ela não repetisse o mesmo destino. Mariana respirou fundo, encarou o espelho e percebeu que a próxima noite seria decisiva. O que estava dentro não apenas queria atravessar, mas precisava dela para realizar seu propósito. Naquela noite decisiva, Mariana preparou-se cuidadosamente. Com as instruções de Henrique, espalhou símbolos de proteção ao redor do espelho, acendeu velas e manteve Camila ao seu lado, segurando sua mão firme. O ar estava denso, pesado, e uma sensação de que algo poderoso observava cada movimento delas preenchia o quarto. Às 3 da manhã, como sempre, o espelho começou a tremer. O vidro ondulou como água e lentamente uma figura feminina emergiu. Era Helena, a ancestral que havia desaparecido séculos antes, com os olhos fixos em Mariana. Mas algo estava errado. Por trás dela, sombras se contorciam e sussurros múltiplos ecoavam, misturando súplicas, raiva e dor. Mariana respirou fundo, lembrando das palavras da avó. "Proteja-se com a luz da verdade." "Eu sei quem você é", disse ela firme. "Sei que você está presa, mas não vou deixar que me arraste. Vamos encontrar uma saída juntos." A voz de Helena soou no espelho, hesitante, cheia de tristeza. "Mariana, ajude-nos. O espelho nos mantém aqui." O vidro pulsava, como se reagisse à conexão entre elas. Cada sombra tentou escapar, mas Mariana concentrou-se em sua própria luz interior, no amor e na coragem que sentia pela família. Com cada palavra de compreensão e coragem, as sombras começaram a se dissolver, deixando apenas Helena e algumas figuras menores, presas há décadas. Camila, assustada, segurava Mariana, mas percebeu que o quarto começou a clarear, como se a escuridão que pairava sobre o espelho estivesse recuando. Helena estendeu uma mão etérea. "Obrigado", disse com a voz quase inaudível. "Você nos libertou." O espelho tremeu pela última vez, emitindo um brilho intenso, e então voltou à sua aparência comum, apenas refletindo Mariana e Camila de maneira tranquila. O peso, a presença maligna e os sussurros desapareceram. Nos dias seguintes, Mariana continuou a estudar a história da família, mas algo havia mudado dentro dela. Ela sabia que o espelho ainda carregava memórias, mas agora não mais ameaçava o mundo físico. Helena e as consciências aprisionadas haviam finalmente encontrado paz, graças à coragem e à compreensão de Mariana. O episódio a transformou. Mariana aprendeu que objetos antigos podem carregar histórias, traumas e fragmentos de vidas passadas, e que enfrentar o desconhecido com coragem e empatia era a única forma de quebrar ciclos de sofrimento e libertar o que estava preso. Ela deixou o espelho no mesmo lugar, mas com respeito, nunca mais olhando para ele à noite sem necessidade. Às vezes, quando passava pelo quarto, sentia uma leve